Então, pessoal, nós vimos no último sábado uma interação entre o doutor Andrei Yefimov e o paciente Ivan Dmitrich. Nós vimos uma interação, nós vimos o paciente até confrontando e aquela espécie de autenticidade do paciente surpreendeu o médico. Ele ficou surpreso, ele ficou até admirado, né? Aquela espécie de pessoa autêntica. Então, o paciente ali, ele se tornou uma figura de antítese para o médico que o médico tanto desejou. Porque quem era o interlocutor do médico era o seu amigo, que sempre concordava. Agora, quando você tem uma pessoa que não aceita todas as suas ideias, e ali confrontando te permite a, a pensar, a refletir, ela acaba, naquela dinâmica dialética, proporcionando um desenvolvimento da reflexão, né? Se a gente conviver com pessoas que só concordam conosco, a gente não vai a lugar nenhum. Vamos ficar estagnados. Agora, quando tem aquela pessoa que se contrapõe e se contrapõe de forma correta, assim, é uma contraposição que possui algum conteúdo de verdade, aí você, opa, e isso é importante, né, para o nosso desenvolvimento intelectual, de conhecimento de mundo, né? E o paciente se tornou isso, esse tipo de figura. Então eu vou ler o último parágrafo da parte anterior e a gente continua com a nova parte, tá? Diz assim: lendo e depois indo dormir, não cessou de pensar em Ivan Dmitrich e, acordando na manhã seguinte, lembrou-se de que na véspera conhecera um homem inteligente e interessante e resolveu ir vê-lo novamente na primeira oportunidade. Parte 10. Ivan Dmitrich estava deitado na mesma posição da véspera, os braços envolvendo a cabeça e as pernas encolhidas. Então, provavelmente não se mexeu. Não se viu seu rosto. Boa tarde, meu amigo, disse Andrei Yefimov. Não está dormindo? Em primeiro lugar, não sou seu amigo, disse Ivan Dmitrich, para dentro do travesseiro. E em segundo, o senhor se afana em vão. Não vai conseguir de mim nenhuma palavra. Afanar, esforçar-se arduamente. É esquisito, balbuciou Andrei Yefimov, confuso. Ontem palestramos em tão boa paz, mas de repente o senhor ficou por alguma razão sentido e deu cabo à conversa. Provavelmente eu não me expressei bem, ou talvez tenha expresso algum pensamento incompatível com as suas convicções. Pois é, pensa que eu vou acreditar sem mais nem menos no senhor, disse Ivan Dmitrich, soerguendo-se, erguer-se um pouco, levantar-se, e olhando zombeteiro e alarmado para o médico. Tinha os olhos vermelhos. Pode espionar e interrogar em outra parte, pois não tenho o que fazer aqui.
Ainda ontem eu compreendi para que veio. Que estranha fantasia, sorriu o médico. Quer dizer que o senhor me supõe um espião? Sim, suponho. Espião ou médico que recebeu o encargo de me experimentar, dá na mesma. Lembrando que isso foi até falado pelo médico, a gente viu quando contou um pouco da história do paciente Ivan Dmitrich, ele tem mania de perseguição. É uma paranoia. Pessoal, depois eu vou abrir para discussões, tá? Estou fazendo a leitura aqui. Vamos lá. Ah, como o senhor é realmente, desculpe-me, original, disse o médico. O doutor sentou-se num tamborete, uma espécie de banquinho de banqueta de madeira, ao lado da cama e balançou com censura a cabeça. Mas admitamos que o senhor tenha razão, disse ele. Admitamos que eu, traiçoeiramente, procure pilhá-lo em conversa, a fim de entregá-lo à polícia. O senhor será preso e julgado. Mas pensa que no tribunal e na prisão passará pior que aqui? E se o enviarem para um povoamento ou mesmo para trabalhos forçados? Então, nessa época aqui, havia trabalho forçado, punição, né? Como punição. Será acaso pior que ficar sentado neste pavilhão? Creio que não será pior. O que teme então? Ao que parece, essas palavras atuaram sobre Ivan Dmitrich. Ele sentou-se sossegado. Passava das 4 da tarde, hora em que geralmente Andrei Efimych andava pelo seu apartamento, e Dairutka perguntava-lhe se não chegara a hora de servir-lhe cerveja. Fora, o tempo estava claro, suave. Eu saí para dar uma volta depois do jantar. Então, só uma informação. Ele não voltou. Passava das 4 da tarde, ele não voltou para o seu apartamento. Como ele sempre fazia, né, tomava cerveja, lia, recebeu o amigo dos Correios, tal. Eu saí para dar uma volta depois do jantar e dei uma passada aqui, conforme está vendo, disse o doutor. Estamos bem na primavera. Que mês é agora? Março? Perguntou Ivan Dmitrich. Sim, fim de março. Há lama lá fora? Não muita. No jardim já aparecem os caminhos. Agora, seria bom dar um passeio de carro a alguma parte fora da cidade, disse Ivan Dmitrich, esfregando os olhos vermelhos, como que meio adormecido. Depois, voltar para casa, para um escritório quente, aconchegado e tratar-se da dor de cabeça com um médico decente. Faz muito tempo que não vivo como gente, e isto aqui é abominável, intoleravelmente abominável. Então aqui é uma crítica, né, ao sistema de saúde ali. Faz muito tempo em que não vivo como gente. Fraco e desanimado, depois da excitação da véspera, falava sem vontade. Tinha os dedos trêmulos e via-se pelo seu rosto que estava com muita dor de cabeça. Não há nenhuma diferença entre um escritório quente, aconchegado e esta enfermaria, disse Andrei Efimych. Então, Andrei Efimych está propondo aqui uma ideia. Não há diferença entre um escritório quente, aconchegado, e esta enfermaria. A tranquilidade e a satisfação do homem não estão fora, mas dentro dele. O médico aqui, ele está falando
Prestem atenção que ele fala numa perspectiva. Né? O que importa não é o externo, mas o interno. Como está o interior do homem. Aí o paciente fala, como assim? Um homem comum espera de fora o bom e o mal. Isto é, da carruagem, do escritório, e quem pensa de si mesmo. Aí disse o paciente, ande, vá pregar essa filosofia na Grécia, onde faz calor e cheira a laranja, mas aqui ela não combina com o clima. Com quem foi que eu conversei sobre Diógenes? Não foi com o Senhor? Então, é como se o olhar do médico fosse um olhar mais filosófico, mais falando ali da questão da subjetividade, de você olhar para si, de você estar em paz consigo mesmo, né? O que os gregos chamavam de ataraxia, imperturbabilidade da alma, né? Sem ser afetado pelas influências externas e tal. Aí o paciente identificou esse tipo de discurso do doutor. Não foi o senhor que falou do Diógenes, do cínico? Sim, ontem, comigo. Aí o paciente diz, Ivan, Diógenes não precisava de um escritório e de um apartamento aquecido. Lá, de qualquer modo, faz calor. Fique-se, pois, deitado num barril, chupando laranjas e comendo azeitonas. Mas se ele tivesse que viver na Rússia, pediria para entrar dentro de casa, já não digo em dezembro, mas até em maio. Garanto que ia torcer-se de frio. Não, disse o médico. Pode-se não sentir o frio, assim como qualquer dor. Marco Aurélio afirmou. Pessoal, Marco Aurélio foi um imperador romano que foi também um pensador. Pertenceu à corrente estoica, do estoicismo. Tá? Acho que a obra mais famosa, pelo menos eu considero assim, é Meditações, de Marco Aurélio. Marco Aurélio afirmou: a dor constitui uma representação viva da dor. Faze um esforço de vontade para modificar essa representação, repele-a, cessa de te queixar e a dor desaparecerá. Isso é justo. Um sábio ou simplesmente um homem que pensa, que reflete, distingue-se dos demais justamente por desdenhar o sofrimento. Então aqui, desdenho do sofrimento. Tá? Está sempre contente e não se espanta com nada. Então, deixa eu só falar uma coisa antes, acerca do sofrimento. Posso? Claro que pode. Isso aqui, ó. Desdenhar o sofrimento. A nossa sociedade, ela tem a questão do sofrimento. Eu falo principalmente pela religião cristã. O cristianismo, ele é uma religião do sofrimento, né? Então, quando você olha para o crucifixo, você vê, segundo o cristianismo, um Deus que encarnou, se fez homem, se humilhou, né? Se reduziu à figura humana, passou pela essa terra e padeceu por amor de todos. É isso que o cristianismo fala. O sofrimento, o padecimento. E cada um sofre de certa maneira quando se nega. Né? Jesus diz lá nos evangelhos,
aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, sofrer como ele sofreu, né? Alguns, nessa negação da vida, até vão para a clausura, né? Os monges e freiras e frades, teve esse fenômeno do monasticismo na história da igreja, na história do cristianismo. Então, o sofrimento, ele está sempre presente na nossa história, como ideia, né, como uma possibilidade. E os estoicos, né, segundo aqui o doutor, ele fala que o homem precisa aceitar, de certa forma, a vida, os acontecimentos, e trocar essa representação, essa imagem mental da dor, por outra, para não sentir dor. Ok, vamos lá. Aí o paciente disse: quer dizer que eu sou um idiota, pois sofro, estou descontente e espanto-me com a infâmia humana. O paciente está falando assim: não, eu sofro. Então eu sou um idiota porque eu sofro. Né? A gente tem controle sobre a dor? Essa é a questão. Vocês podem falar depois. Nós temos algum controle sobre a dor? Sobre o sofrimento, né? Faz mal, disse o médico. Se o senhor refletir com maior frequência, há de compreender como é insignificante tudo que é externo e que nos perturba. É preciso procurar compreender racionalmente a vida. Nessa compreensão está o bem autêntico. Compreensão racional. Ivan Dmitrich torceu a cara. Exterior, interior. Desculpe, mas não compreendo isso. Sei apenas, disse, erguendo-se e olhando, zangado para o médico. Sei que Deus me criou com um sangue quente e nervos, sim. E o tecido orgânico, se é capaz de vida, deve reagir a toda excitação. E eu reajo. Respondo à dor com gritos e lágrimas, à infâmia com a indignação, à ignomínia, né, a vergonha, com o asco. A meu ver, isso é que se chama realmente vida. Quanto mais baixo é um organismo, tanto menos sensível e tanto mais fracamente responde à excitação. E quanto mais elevado, tanto mais receptiva e energeticamente reage à realidade. Como não sabe isto? É médico e não sabe essas bobagens. Para desdenhar o sofrimento, estar sempre satisfeito e não se espantar com nada, é preciso chegar a essa condição. Ivan Dmitrich indicou o mujique gordo afogado em banha, um paciente. Ou temperar a si mesmo com o sofrimento a ponto de perder toda a sensibilidade em relação a ele. Isto é, em outras palavras, deixar de viver. Desculpe-me, não sou sábio nem filósofo, prosseguiu Ivan Dmitrich com irritação, e não compreendo nada disso. Pessoal, aí disse o médico: não estou em condições de argumentar. Aí disse o médico: pelo contrário, o senhor argumenta admiravelmente. O Ivan Dmitrich vai começar a falar dos estoicos, do estoicismo. Eu preciso falar um pouco aqui dos estoicos, tá? Porque não vai entrar em detalhes e vai fazer uma crítica aos estoicos. Já está fazendo a crítica quando Marco Aurélio foi citado e vai continuar essa crítica. Mas se vocês não entenderem um pouco da filosofia estoica, vocês não vão conseguir entender a crítica. Beleza? Vamos lá. O estoicismo é uma das escolas helenísticas. Então nós temos outras escolas, além do estoicismo. Temos o epicurismo,
Falamos do cinismo de Diógenes, é uma das escolas, uma das correntes. O ceticismo, Pirro, né? O estoicismo, tanto o estoicismo e o epicurismo, eles têm ali como base três áreas, vamos dizer assim: a física, a lógica e a ética. Tudo vai desembocar na ética, que a ética é a prática de tudo que se produziu teoricamente, tá? Existe até a alegoria da árvore, né? Você vê uma árvore, a raiz seria a física, o tronco seria a lógica e os galhos com os frutos, a ética. Vamos botar assim, os frutos materiais, porque já é a parte prática da vida. Os estoicos, aqui bem resumidamente, eles não dá para entrar em detalhes, porque a física, por exemplo, tem um livro, A Teoria dos Incorporais do Estoicismo Antigo, que eu li e acabei fazendo um diálogo com uma professora, que é do Emily Breyer. Então, a física ali deles é algo sofisticado, algo interessante de se ver. Mas aqui, pegando em linhas gerais, né, eles vão acreditar que existe uma razão ordenadora que ordena toda a realidade das coisas, e os acontecimentos eles são inevitáveis. Então eles vão propor a dicotomia estoica do controle. Dicotomia do controle. O que é isso? Isso quem fala muito é Epiteto, tá? Que era escravo, né? E depois conseguiu a sua liberdade, se tornou um filósofo estoico. Nós temos no estoicismo um imperador, Marco Aurélio, e temos também um escravo ou ex-escravo, né? O escravo que conseguiu a liberdade. Então é bem interessante isso. A dicotomia do controle é o que eu posso controlar, naquilo que eu posso agir, eu vou fazer, vou agir. Aquilo que está ao meu alcance, aquilo que depende da minha ação, tá? Aquilo que eu não tenho possibilidade de fazer, né, de intervir, eu vou aceitar aquilo. Mas não é uma aceitação, os estoicos eles não propõem uma aceitação, uma inércia perante tudo que acontece com a pessoa. Eles propõem que a pessoa se torne filha do acontecimento, que depois a fórmula latina, né? Amor fati, amor aos fatos, amor aos acontecimentos. Então, eu não só aceito, tolero, vamos dizer assim, aconteceu, não. Eu vivo aquilo, porque aquilo está sendo um destino que foi ali traçado, que é um resultado da ação ordenadora dessa razão. Então, se eu vejo um quebra-cabeça, se eu vejo apenas uma peça de um quebra-cabeça, eu não entendo aquilo ali. Mas se eu me afasto e vejo aquela peça encaixada no quebra-cabeça, aí eu entendo. Então, entender o todo é melhor do que entender a parte. Se eu vejo um quadrante de uma pintura, eu vejo só aquele quadrante, às vezes fica até não consegue ali ser identificado. O que é aquilo? Você vê um monte de tinta. Você nem consegue ver que é uma pessoa, que é uma carroça, que é um moinho, que é uma árvore, porque é uma bagunça ali de tintas, né?
Mas quando eu me afasto e ao invés de olhar o quadrante eu olho a pintura toda, eu vejo, eu entendo aquele quadrante e eu entendo aquela parte encaixada num todo. E eu vejo uma bela pintura. Então, um acontecimento isolado, ele é difícil de nós entendermos, compreendermos toda ali as questões ali, o sentido. Então, se eu me torno filho dos acontecimentos, eu vou viver aquilo que não está sob meu controle, eu vou agir naquilo que está sob meu controle e, e assim se segue. Então, isso leva a um estado interior, até um estado mental de bem-estar, que eles vão chamar de ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. Eu não tenho perturbações, eu tenho tranquilidade, eu tenho paz. Aquilo que eu posso agir, eu vou agir. Preciso tirar uma nota boa naquela prova, vou estudar, vou dar o meu melhor. Ah, mas quando eu fui fazer a prova, ali não estavam as questões que eu estudei. Aí não está sob meu controle. Porque falaram uma coisa, eu estudei aquilo que falaram, mas chegou lá era outra. Então eu vou ver o que eu posso fazer. Mas eu não vou ficar me martirizando, não vou ficar eu não vou ficar sofrendo por causa daquilo. Alguém muito próximo de mim, uma pessoa muito próxima de mim, falece. Eu não tenho controle sobre o organismo dela, né? O, eu não posso fazer com que as artérias dela funcionem muito bem, o coração dela, né, o cérebro dela. Não posso. Ela pode fazer o máximo que der para ter uma boa saúde, mas também não tem controle total sobre o organismo, porque pode ser pega por algum problema fora do controle dela. Às vezes ela tem um trabalho estressante e ela não pode sair daquele trabalho, porque ela tem que se sustentar. Não há uma outra perspectiva de trabalho. Então são coisas que fogem do nosso controle. Então aquilo que eu posso fazer, eu faço. Aquilo que eu não posso, eu aceito e não só aceito, mas eu vivo aquilo. Deu para entender um pouco? Falei assim em linhas gerais. Pode falar, Dani. Resumindo tudo que o Pablo falou, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. É isso aí. Ou não dói, né? Dói pouco, no pensamento estoico, né? Ou quase nada. E assim você encontra a tranquilidade. E o médico ele está propondo isso, quando ele fala que não há diferença entre um escritório que tem ali o aspecto aconchegante, né? Diante daquele clima de frio, um escritório quente, né? Fechado. Não tem diferença entre esse escritório e a enfermaria. Aí o paciente, como é que é? Não. Aí o paciente fala, o Ivan Dmitrich, o sofrimento é para ser sofrido, doído. Fala, Dani. Pode continuar rapidinho. Eu vou falar. Então é isso. Agora o paciente vai falar dos estoicos. Está fazendo uma crítica aos estoicos. Vamos lá. Os estoicos que o senhor parodia foram gente admirável, mas a sua doutrina estratificou-se há 2000 anos. Esse estratificou-se é de não mudar, de ficar estagnada. E não se moveu nem um pingo para frente, e não se moverá, porquanto não é prática, vital. Ela teve êxito somente com a minoria que passava a vida estudando e saboreando toda espécie de doutrinas.
mas a maioria não a compreendia. Lembrando que essas escolas helenísticas, elas eram respostas, ou seja, elas foram produzidas em um contexto de guerra, de sofrimento, tá? Os estoicos, embora tenham Marco Aurélio, que era o imperador e tinha privilégios, tinha todo o luxo ali, mas essas escolas elas foram criadas num contexto de guerra, de destruição. Era uma espécie de resposta, né? O epicurismo com o tetrafármacon, né? Então não Mas aqui qual é o argumento dele? Vamos voltar aqui. Ela teve êxito somente com a minoria que passava a vida estudando e saboreando toda espécie de doutrinas, mas a maioria, o povo, não a compreendia. A doutrina que prega indiferença à riqueza, às comodidades da vida, o desprezo pelos sofrimentos e pela morte, é de todo incompreensível para a imensa maioria, pois esta jamais conheceu a riqueza nem aquelas comodidades. E desprezar os sofrimentos significaria para ela desprezar a própria vida, pois toda a essência da vida humana consiste em sensações de fome, frio, ofensas, privações e um medo hamletiano. Aí a presença de Hamlet da nossa história, né? E um medo hamletiano da morte. Nessas sensações está a vida inteira. Pode-se senti-la como um peso, odiá-la, mas não desprezar. Ou a pessoa odeia a vida, né? Ela pode até odiá-la, odeia a vida, mas ela não pode desprezá-la. As sensações, né? As sensações. Sim, repito, a doutrina dos estoicos não pode ter um futuro, e progridem, como o Senhor vê, desde o início dos tempos até hoje, a luta, a sensibilidade para a dor, a capacidade de responder a uma excitação. Ivan Dmitrich perdeu de repente o fio dos pensamentos, interrompeu-se e esfregou a testa aborrecido. Ele vai continuar a crítica. Quer falar agora, Dani? Eu espero continuar. Espera. Então tá. Eu queria dizer uma coisa importante, mas fiquei confuso, disse ele. Do que estava falando? Sim, digo, pois, algum dos estoicos se vendeu como escravo, a fim de resgatar um próximo. Pessoal, olha só, eu fiz uma pesquisa, eu nunca tinha escutado isso. Falei para vocês que Epiteto foi escravo. Conseguiu a liberdade. Eu fui procurar sobre isso, não vi, pelo menos na pesquisa que eu fiz, nenhum estoico que tenha... Aqui, ó. Algum dos estoicos se vendeu como escravo a fim de resgatar um próximo. Após isso aqui, ele vai falar de Jesus, de Cristo, tá? Então, eu não acho que isso aqui ele tá fazendo uma menção a um filósofo estoico que tenha se vendido por outro, tá? Ele, na verdade, está produzindo o argumento onde ele vai encaixar Cristo. Vamos lá. O Senhor vê. Isso quer dizer que também o estoico reagiu a uma excitação. É como se fosse um exemplo. Pois, para um ato tão generoso como a destruição de si mesmo em prol de um próximo, é preciso ter um espírito indignado, aberto à comiseração. Ou seja, se tem um estoico que se vende por outro, ele precisa ter uma sensação, que é uma postura, né? Que é a comiseração, é a compaixão. E ele precisa ter uma indignação de ver aquela vida sofrendo. Ou seja, o sofrimento dói. Então ele se indigna com o sofrimento do outro, né? Vê que é uma coisa que é difícil suportar e se entrega pelo outro.
Ele sendo estoico, com toda aquela filosofia, talvez haja alguma garantia de não sofrer com esse exercício filosófico de vida, mas tudo bem. Eu esqueci aqui na prisão tudo o que aprendi, se não lembraria mais alguma coisa. E Cristo? Cristo respondia à realidade, Cristo não era estoico, respondia à realidade chorando, sorrindo, entristecendo-se, ficando furioso e até angustiando-se. Então Cristo era mais existencialista do que estoico. Não foi com um sorriso que ele caminhou ao encontro dos sofrimentos e não desprezou a morte, mas rezou no jardim do Getsêmani, jardim das Oliveiras, pedindo para evitar o cálice. Aí tem a nota de rodapé que faz menção à passagem. Vamos ver. Palavras de Jesus Cristo segundo Mateus 26, capítulo 26, versículo 39. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse cálice aqui é o cálice da dor, do sofrimento. Porque o Getsêmani foi o último lugar, foi o lugar onde ele foi preso, né, pelos guardas do Sinédrio. Foi o último lugar antes de ser levado ao julgamento. E do julgamento para a cruz. Passar pela via dolorosa. Então esse cálice aqui é o cálice do sofrimento. No livro de Apocalipse, eu acho que capítulo 16, tem as taças os cálices da ira de Deus que serão derramados. Mas esse cálice aqui é o cálice do sofrimento. E de certa forma, segundo a teologia cristã tradicional, a ira de Deus iria cair sobre Jesus, porque, segundo a teologia tradicional, ele se deu por todos. É como esse exemplo desse filósofo estoico. Todos eram condenados, segundo o apóstolo Paulo, né, em Romanos, o autor de Hebreus também, todos eram condenados pela lei mosaica, pela lei de Deus, e aí ele se dá pelos outros. Mas vamos lá. Ivan Dmitrich riu e sentou-se. Admitamos que a tranquilidade e satisfação do homem não estejam fora dele, mas no seu interior. Disse. Admitamos que seja necessário desprezar os sofrimentos e não se espantar com nada. Mas com que base o Senhor prega isso? É um sábio? Um filósofo? Não, eu não sou filósofo, mas cada um deve pregar isso porque é razoável. Deixa eu só falar uma coisa que eu tinha anotado aqui, eu vi aqui agora. O estoicismo, ele tem essa indiferença com relação aos acontecimentos da vida, os acontecimentos ruins. É uma espécie de apatia moral racionalizada. Apateia, ausência de paixões. É uma indiferença ao sofrimento. Aí eu coloquei aqui. Cristo, ele é uma encarnação da dor. No Getsêmani, ele acaba sendo uma encarnação da dor. O estoicismo, ele prega serenidade racional. E Cristo, ele passou por uma angústia no Getsêmani. O estoicismo, a aceitação do destino, e Cristo é o pedido para que o destino não aconteça, pedido para que o cálice passe. Então a gente poderia fazer essa diferença entre Cristo e os estoicos. Não, eu quero saber porque o Senhor se considera competente em matéria de apreensão racional, desprezo pelos sofrimentos e o mais. O Senhor acaso sofreu um dia? Tem alguma noção do que seja sofrimento? Permita-me perguntar, surraram-no em criança? Não. Meus pais tinham repugnância pelos castigos corporais. Então o médico, ele não foi surrado, né?
Ele teve uma educação até boa. E eu fui espancado cruelmente por meu pai. Era um funcionário de gênio abrupto, sofria de hemorroides, tinha nariz comprido e pescoço amarelo. Mas falemos do Senhor. Em toda a sua existência, ninguém o tocou com o dedo, ninguém o assustou nem espancou. Tem saúde como um touro. Cresceu sob a asa paterna, estudou por conta do pai. E depois logo abocanhou uma sinecura, que é um emprego ou cargo rendoso que exige pouco trabalho. Emprego que dá muito dinheiro e exige pouco trabalho. Viveu mais de 20 anos sem pagar aluguel, com aquecimento, iluminação e criada, a da Irútica, tendo ao mesmo tempo o direito de trabalhar na medida que quisesse, ou mesmo não fazer nada. O Senhor é, por natureza, um homem mole, indolente, e por isso procurou arranjar sua vida de tal maneira que nada o inquietasse ou tirasse do lugar. Confiou o serviço ao enfermeiro e aos demais canalhas, e ficou sentado em lugar aquecido e quieto, juntando dinheiro, lendo livros e adoçando a vida com reflexões sobre toda espécie de baboseiras elevadas. E Ivan Dmitritch olhou o nariz vermelho do médico com a bebedeira. Numa palavra, o senhor não viu a vida, não a conhece absolutamente e está a par da realidade apenas em teoria. O Senhor despreza os sofrimentos e não se espanta com nada, devido a uma razão muito simples: a vaidade das vaidades, o exterior e o interior, o desprezo pela vida, pelos sofrimentos e pela morte, a apreensão racional, o bem autêntico. Tudo isso constitui a filosofia mais apropriada para o indolente russo. O Senhor vê, por exemplo, um mujik batendo na mulher. Para que interceder? Deixemos bater. De qualquer maneira, ambos morrerão cedo ou tarde. E além disso, o que bate não ofende com isso o espancado, mas a si mesmo. Cair na bebedeira é estúpido, indecente, mas quer se beba, quer não se beba, o que nos espera é a morte. Vem consultar-se com Vem consultar-se uma mulher com dor de dente. Bem, e então? A dor constitui uma representação da dor, e além disso não se pode viver sem doenças. Todos nós havemos de morrer, e por isso vai embora, mulher, não me peças de pensar em tomar vodka. Um jovem pede conselho, quer saber o que fazer, como levar a vida. Um outro pensaria um pouco antes de responder, mas aqui já tem pronto uma resposta. Procure alcançar a apreensão racional ou bem autêntico. Mas o que é esse fantástico bem autêntico? Naturalmente não há resposta. Somos mantidos aqui apodrecendo atrás das grades. Somos torturados, mas isso é belo e racional, pois não há nenhuma diferença entre esta enfermaria e um escritório aquecido, aconchegado. Uma filosofia cômoda. Não há o que fazer. Tem-se a consciência tranquila e a pessoa ainda se sente um sábio. Não, meu senhor, isso não é filosofia, não é pensamento, não é largueza, divisão, mas preguiça, faquirismo. Faquirismo é faquir, né? Aquele pessoal do Oriente que tenta não sentir dor, com aquelas demonstrações, né? Passar com os pés, eu acho que com tentar enfiar lâminas e tal. Eu acho que passar. Deita na cama de pregos, o faqui. Isso aí, deita na cama de pregos. Obrigado. Mas preguiça, faquirismo, parvoíce sonolenta. Sim, zangou-se mais uma vez Ivan Dmitritch. Despreze o sofrimento, mas se alguém lhe comprimir o dedo numa porta, vai gritar com todos os bofes. E talvez não grite, disse Andrei Yefimych, com um sorriso brando. Mas como? Se o senhor fosse atacado de paralisia, ou admitamos, se algum cínico e imbecil, aproveitando-se da sua condição e posto elevado, o ofendesse publicamente, e o senhor soubesse que tudo isso não acarretaria para ele um castigo, bem, então o senhor compreenderia o que significa ordenar aos outros que procurem a apreensão racional e o bem autêntico. Isso é original, disse Andrei Yefimych, rindo de prazer e esfregando as mãos.
Surpreende-me agradavelmente a sua tendência para generalizações, e a minha caracterização que o senhor acaba de fazer é simplesmente brilhante. Devo confessar, a conversa com o senhor me traz um prazer imenso. Bem, eu escutei, agora queira ter a bondade de me escutar também. Pronto, momento da discussão. Muito, muito boa essa lucidez, né, do paciente, né, do paranoide, né, porque ele sabe o que está falando. Ele, em momento, queria dizer poucas coisas porque eu acho que você já tratou disso bem. Eu só queria dizer o seguinte, que as filosofias são construídas com o espírito da época, né? E nessa época que estoica, grega, a gente, como o Pablo falou, estava trabalhando, né, com as guerras, onde Alexandre o Grande estava conquistando territórios, né? E a guerra era aquilo que a gente sabe, né, dilaceradora para todo mundo, e as pessoas precisam de algo para ter um conforto espiritual, já que o conforto físico e material ela não se cabe dentro de um episódio de guerra. Então, assim, cria-se essa escola, essa corrente filosófica com base nos terrores, né, causados pela guerra. E é muito mais fácil você aceitar a dor da guerra do que você combatê-la. Então, eu acho que, eu penso que essa ideia do amor fati também é uma forma de controle social, sabe? Porque se você já está numa guerra, sofrendo, e quer combater aquela guerra, né? Você está ali com aquela dor e quer enfrentar de forma, combater frente a frente, digamos assim, o estoicismo fala, não, que isso, calma aí, vamos enfrentar esse amor internamente, vamos enfrentar essa dor internamente, vamos viver melhor, viver em paz, vamos praticar ataraxia, que isso é melhor para a nossa vida e para o nosso espírito. Eu vejo também como um controle, tá? Um controlar as massas também nesse quesito, porque, por exemplo, o governante já está na guerra, né? Está confrontando guerra com comunidades vizinhas e rivais. E o seu próprio povo também se rebela contra ele, vira o caos. Então, vamos criar uma filosofia calma, apática, né? Apatia, para poder não sofrer o que tem que ser sofrido, né? Então, essa a minha crítica social com relação ao estoicismo nesta época vivida aqui pelos estoicos, tá? E também eu queria, aquela parte que você falou, Pablo, sobre dos estoicos que se vendeu como escravo, a gente pode usar como analogia é que o cristianismo bebe um pouco do estoicismo, né? Um pouco ou muita coisa. Então, essa perspectiva histórica, que não se sabe se ela é verdadeira ou não, onde Sêneca, o filósofo, e Paulo, o apóstolo, podem ter se encontrado, né, podem ter experimentado, Paulo, né, São Paulo, né, apóstolo, né, pode ter experimentado, vivido, observado essa realidade estoica, e nas cartas, né, nas cartas paulinas, a gente consegue observar ali muito da filosofia estoica. Então, de repente, ele fez uma analogia que é essa realidade, né, quando algum dos estoicos se vendeu como escravo a fim de resgatar um próximo, né, e que Cristo vem depois do estoicismo, tá? Cristo, ele nasce, né, bem assim, né, ao meio dessa, porque assim, as escolas helênicas, elas são várias escolas acontecendo ao mesmo tempo. Nas escolas, principalmente, eu vejo no material didático dos jovens, eles colocam uma linha cronológica
sabe, entre as escolas helênicas, e estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, os cínicos, estoicos, epicuristas, estava todo mundo ali junto, né? Até mesmo a escola de Aristóteles estava também, né? Os platônicos também estavam naquele momento, como neoplatônicos, então existiam várias filosofias, não só aquela dominante. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa observar. E eu acho que o estoicismo é uma apatia moral racionalizada. Concordo com o maluco. Será que eu sou maluca? Era isso que eu queria falar. Isso aí. Concordo. O estoicismo, ele tem três momentos, né? Tem o antigo, tem o médio e tem o romano. Tanto o antigo como o médio são antes de Cristo. São correntes anteriores a Cristo. Já o romano, ele é depois de Cristo, né? É durante ali Cristo, porque ele vai até o século II depois de Cristo. Existe uma passagem em Atos dos Apóstolos que fala sobre a Paulo falando com os estoicos, mas discordando, discutindo com eles. E, de certa forma, existe uma apatia no cristianismo que o peso é dado, a importância, ela é a confiança em Cristo, saber que esta vida ela é passageira, depois da morte eu vou me encontrar com Cristo, então tem uma apatia com relação à vida e ao sofrimento por amor a Cristo. Os mártires, por exemplo, a coragem que eles tinham ao morrer, ao se entregar, era por causa do amor a Cristo. Então, é uma certa indiferença com relação ao sofrimento, porque existe algo maior que o sofrimento. E como ele sofreu, mas assim, se difere dos históricos, porque o cristianismo ele fala, o sofrimento ele existe. Nós sentimos o sofrimento. Como ele sofreu, eu também sofrerei, né? Mas eu suporto o sofrimento por algo maior, que é o meu amor a ele, a Cristo. Já os históricos se desenvolve essa tentativa de ausência de paixões, né? Então as fatalidades da vida, elas eu passarei por elas porque são inevitáveis. Aí é uma apatia mesmo, irracionalizada. Porque paixão é patos, né? Patos, doença, né? Patológico, né? Então, essas paixões da vida, elas são tratadas como doenças, né? Isso aí, de patos, né? Esse sentir pode ser paixão, mas tem também uma ambiguidade, né? Tem essa questão de patos patologia, de adoecer a alma. Porque tem sofrimento que é difícil suportar. A perda de um filho de forma drástica, você perdeu uma pessoa muito próxima, a pessoa se suicidou, a ruína de uma família, né? Tem até um conto do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher. Então você vai ver na família ruindo ali a casa, né? Tem o morador do castelo e tem a sua irmã, e aí vem o visitante. Então, uma pessoa que é arrimo de família, sustenta a casa, ela falir e ver os seus filhos com fome, né? Perder tudo, e uma doença também fatal, incurável, que vai corroendo a pessoa. Então, são fatalidades,
São fatalidades. Eu acredito que o sofrimento é um estágio que precisa ser vivido do ser humano. Eu acho que o ser humano que não sofre, pratica ataxia, ele não se realiza como ser humano. Porque eu acho que essa última frase aqui do rapazinho, quer ver, ó? Cadê aqui, ó? Não, não, meu senhor, isso não é filosofia, não é pensamento, não é largueza de visão, mas preguiça, faquerismo e essa pavoice sonolenta. Você quando você não sofre, quando você tem todos os as proteções que a vida pode te dar, né? Você não consegue gritar com todos os bofes. Eu acho que não é uma vida autêntica, aquele que não sofre. Embora hoje a gente tenha essa ideia, né? O nosso espírito desta época, né, século XXI, 2000, de 2010 para cá, essa ideia do não sofrer, né? Vamos fazer coisas para que não nos cause sofrimento. E aí você não consegue nem amar o outro, né? É, Porque nem sempre é uma relação de via de mão dupla, né? Quando você ama alguém e esse alguém não te ama, você sofre, assim como Cristo, né? Morreu por cada um na cruz e quantas pessoas não o amam. Então, eu acho que quando você não sofre, você despreza a sua humanidade. Por isso que eu gosto do Schopenhauer, do pessoal mais pessimista. Eu acho que o pessoal mais pessimista, ele consegue entender o outro melhor do que aquele que é o good vibe. Eu detesto o good vibe. Aquela positividade que existe em você, ela é boa também, tá? Não estou desprezando-la por completo, não. Mas você precisa saber que em algum momento você vai precisar sofrer, e isso é importante, e faz parte da vida. é isso aí. Como disse o texto, como o texto colocou, é vital. Nos mostra que estamos vivos. É ruim, né, uma pessoa sofrer. Falei algumas circunstâncias aqui, mas o sofrimento ele é próprio da vida e essa angústia, o sofrimento nos mostra que estamos vivos. É, é difícil pensar assim quando se passa pelo sofrimento. Exato. Mas ele passa. Uma pessoa acostumada com o sofrimento, ela tem mais maturidade. Quem é acostumado com o sofrimento e conseguiu passar bem, é mais madura, tem uma maturidade, né? A gente tem visto esse fenômeno aí, né? Por exemplo, na pandemia aconteceu muito isso, mas a mídia, né, claro, ela não divulga tão abertamente. Mas aquelas pessoas de classe média, média alta, que sempre tiveram tudo e que passaram pelo sofrimento da perda financeira, né, que se mataram e primeiro mataram as suas famílias, né, a esposa e filhos, depois se mataram. Isso é não ter essa maturidade do sofrimento, onde eu penso assim, vou acabar com tudo que é mais fácil, né, a vida é mais fácil, vamos acabar com o sofrimento, e a maneira mais rápida de acabar com o sofrimento é tirando a sua própria vida e não enfrentando a dor, né? Então, eu também penso que isso é uma falta de maturidade da pessoa. Não de forma fazendo julgamento, não, que eu acho que cada um sabe de si, mas que a gente podendo analisar de acordo com os parâmetros aqui que a gente vê das correntes filosóficas, tá? A gente pode ter esse entendimento. Isso aí, perfeito. Então, vamos continuar? Então, nós temos mais um tema aqui do Enfermaria número 6, essa crítica ao estoicismo. Mais um tema
Mas agora o médico vai responder. Tô doida pra ouvir a resposta dele. Então vamos lá. Pra ficar maluco. Porque isso aqui é um conto russo, né? Não é assim simples. Com certeza não. Vamos lá. 11. Essa conversa prosseguiu perto de uma hora ainda e parece ter causado profunda impressão a Andrei Efimовich. Ele não descreveu o argumento do doutor. Passou a visitar o pavilhão diariamente. Ia lá de manhã e depois do jantar, e muitas vezes a treva noturna encontrava-o ainda conversando com Ivan Dmitritch. Nos primeiros tempos, este o evitava. Suspeitava nele uma intenção malévola e expressava francamente seu espírito inamistoso. Mas depois acostumou-se a ele e mudou seu trato rude por um entre condescendente e irônico. Logo se espalhou pelo hospital o boato de que o doutor Andrei Efimych passara a frequentar a enfermaria número 6. O enfermeiro Nikita e as enfermeiras não podiam compreender para que ia lá e por que ficava sentado horas a fio, de que conversava e por que não receitava remédios. O seu comportamento parecia estranho. Mikhail Averyanitch frequentemente não o encontrava em casa, o amigo, né, dos Correios, chefe dos Correios. O que antes jamais acontecera. Então, nós temos uma mudança da rotina do médico. E da Iriútica, a criada, estava muito confusa, pois o doutor já tomava cerveja fora da hora regular e às vezes até se atrasava para o jantar. Então aquela vida toda organizadinha, né, ela começou ali a ficar mais bagunçada. De uma feita, era já em fins de junho, o doutor Kobotov, que é o doutor novo, o rapaz, que chegou depois, foi tratar de um assunto em casa de Andrei Efimych. Não encontrando, procurou no pátio, onde lhe disseram que o velho doutor fora visitar os doentes mentais. E entrando no pavilhão e detendo-se na sala de entrada, Kobotov ouviu a seguinte conversa: "Nós nunca vamos nos entender e o senhor não vai conseguir converter-me à sua fé", dizia Ivan Dmitritch, irritado. "O senhor não conhece absolutamente a realidade. Nunca sofreu e, somente a exemplo de um sanguessuga, alimentou-se junto aos sofrimentos alheios. E quanto a mim, sofri sem parar, desde o meu nascimento até o dia de hoje. Por isso eu lhe digo com franqueza: considero-me superior ao senhor e mais competente em todos os sentidos. Não é ao senhor que cabe ensinar-me. Eu não tenho nenhuma pretensão de convertê-lo à minha fé", disse Andrei Efimych, baixo e com lástima pelo fato de que o outro não queria compreendê-lo. "E não é disso que se trata, meu amigo. O caso não está em que o senhor sofreu e eu não. Os sofrimentos e as alegrias são passageiros. Deixemo-los de lado, que fiquem com Deus. O caso está em que o senhor e eu pensamos. Vemos um no outro uma pessoa capaz de pensar, de argumentar, e isso nos torna solidários, por mais diversas que sejam as nossas convicções. Se soubesse, meu amigo, como estou aborrecido com a demência geral, a falta de talento, o espírito embotado, e com que alegria sempre converso com o senhor. É um homem inteligente e eu me delicio com o senhor." Kobotov abriu a porta de um Verchok, nota de rodapé, medida russa correspondente a 4,4 centímetros, e espiou para a enfermaria. Ivan Dmitritch, de barrete, e o doutor Andrei Efimych estavam sentados sobre a cama, lado a lado. O louco fazia careta, estremecia e fechava convulsivamente o roupão, enquanto o doutor permanecia imóvel, de cabeça baixa, e tinha um rosto vermelho, triste, indefeso,
Kolbotov deu de ombros, sorriu e trocou um olhar com Nikita. Este também deu de ombros. Pessoal, uma observação. Quem vê de fora não compreende aquela dinâmica, aquela amizade, vamos dizer assim, aqueles encontros, e não está interessado em saber, e possui até outros interesses, vai formular o quê? Qual vai ser a impressão? Que o doutor está cada vez pior. Seu estado mental, sua saúde mental está deteriorando. Tá? No dia seguinte, Kolbotov foi ao pavilhão em companhia do enfermeiro. Ambos ficaram na sala de entrada, prestando atenção à conversa. Parece que o nosso vovô perdeu a telha de uma vez, disse Kolbotov, saindo do pavilhão. Meu Deus, perdoa-nos, pecadores que somos, sorriu o imponente Sergeit, o enfermeiro, caminhando cauteloso para não pisar nas poças de água e não sujar as suas botas muito lustrosas. Devo confessar, meu prezado Yevgeny Fyodorovich, eu já esperava isso há muito. 12. Depois disso, Andrei Yefimych passou a observar algo misterioso ao redor de si. Os criados, as enfermeiras e os doentes, ao encontrá-lo, dirigiam-lhe um olhar interrogador e depois murmuravam entre si. A menina Masha, diminutivo de Maria, filha do vigia, que ele gostava de encontrar no jardim do hospital, agora, nas ocasiões em que se acercava dela sorrindo, a fim de afagar-lhe a cabecinha, fugia por algum motivo. Então, o doutor, o médico, já está mal falado. Já tem um estigma ali sobre ele. Tá? O chefe dos Correios, Mikhail Averianich, ao ouvi-lo, não dizia mais. Absolutamente certo, que é o que ele sempre falava nas conversas com o doutor, concordando com tudo que ele falava, mas incompreensivelmente confuso, balbuciava sim, 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 e olhava-o pensativo e triste. Por alguma razão, começou a aconselhar ao seu amigo que abandonasse a vodka e a cerveja, mas ao mesmo tempo, delicado como era, não falava diretamente e sim com circunlóquios, contando casos, ora sobre um comandante de batalhão, aliás, uma pessoa excelente, ora sobre um capelão de regimento, também um bom sujeito, que se entregaram à bebida e adoeceram, curando-se, porém, completamente depois que deixaram de beber. Então, seu amigo, chefe dos Correios, atribuía toda aquela mudança de comportamento do médico à bebida. Queria buscar algum tipo de solução para que tudo voltasse ao normal, à normalidade que havia antes. Andrei Yefimych foi visitado umas 2 ou 3 vezes pelo seu colega Kolbotov, o outro doutor. Este também aconselhava-lhe que deixasse as bebidas alcoólicas e, sem nenhum pretexto aparente, recomendava-lhe brometo de potássio. Em agosto, Andrei Yefimych recebeu do prefeito municipal uma carta. Pedia que o visitasse, a fim de tratar de um caso muito importante. Chegando à prefeitura na hora marcada, Andrei Yefimych encontrou ali o comandante do destacamento militar, o inspetor da escola do distrito, um membro do conselho municipal, Kolbotov, e mais um cavalheiro corpulento louro que lhe foi apresentado como médico. Então ali, uma espécie de conselho da cidade. Este, que tinha sobrenome polonês, difícil de pronunciar, vivia a 30 vestas, aquela medida, né, junto à estação de remonta, e estava na cidade de passagem. Aqui chegou um pequeno ofício sobre um assunto que se refere ao senhor. Dirigiu-se o membro do conselho a Andrei Yefimych,
depois que todos se cumprimentaram e sentaram-se à mesa. Yevgeny Fyodorovich diz que a farmácia do hospital está com um pouco de falta de espaço no edifício principal e que ela deve ser transferida para um dos pavilhões. Claro que isso não tem importância, pode-se transferi-la, mas o caso é que o pavilhão precisará de uma reforma. Sim, não se poderá passar sem uma reforma, disse Andrei Efimych, depois de refletir um pouco. Se, por exemplo, se adaptar o pavilhão da esquina para a farmácia, serão precisos, suponho, no mínimo, uns 500 rublos, uma despesa improdutiva. Todos se calaram um pouco. Eu já tive a honra de comunicar 10 anos atrás, prosseguiu Andrei Efimych, com voz suave, que este hospital, na sua forma atual, constitui para a cidade um luxo acima das suas possibilidades. Foi construído na década de 1840, mas naquele tempo havia outros recursos. A cidade gasta demasiado com construções desnecessárias e cargos supérfluos. Penso que com esse dinheiro seria possível, em outras condições, manter 2 hospitais exemplares. Pois então, vamos estabelecer uma ordem diferente nas coisas, disse com vivacidade o conselheiro municipal. Eu já tive a honra de comunicar a minha opinião. Entreguem os assuntos de assistência médica ao Ziemschevo. Sim, passem o dinheiro ao Ziemschevo e ele vai roubá-lo, riu o médico louro. Está na ordem das coisas, concordou o conselheiro e riu também. Então, essa palavra aqui, a gente já falou, né? É a administração local. Então, é como se tivesse a prática do desvio de dinheiro público. Andrei Efimych lançou um olhar desanimado e baço para o médico louro e disse: é preciso ser justo. Calaram-se novamente. Serviu-se chá. O comandante do destacamento, muito encabulado por algum motivo, tocou através da mesa o braço de Andrei Efimych e disse: o senhor se esqueceu completamente de nós, doutor. Aliás, é um monge. Não joga baralho, não gosta de mulheres. O senhor se aborrece com a nossa gente. Todos passaram a falar de como é aborrecida a vida nessa cidade para um homem às direitas. Não há teatro nem música, e na última noite dançante no clube havia perto de 20 damas e só 2 cavaleiros. Os jovens não dançam e passam todo o tempo acotovelando-se junto ao buffet ou jogando cartas. Andrei Efimych pôs-se a falar baixo e devagar, sem olhar para ninguém, de como era lamentável, profundamente lamentável, que os habitantes da cidade gastassem a sua energia vital, seu coração e inteligência no carteado e nos mexericos, e não soubessem nem quisessem passar o tempo numa conversa interessante na leitura, que não quisessem desfrutar os prazeres que nos dá a razão. Somente a razão humana é interessante e admirável. Tudo o mais é mesquinho e vil. Kolbotov ouviu seu colega com atenção e de repente perguntou: Andrei Efimych, que dia é hoje? Recebida a resposta, ele e o médico louro começaram a perguntar a Andrei Efimych, com um tom de examinadores que sentem a sua incapacidade, que dia era, quantos dias tem um ano e se era verdade que na enfermaria número 6 vivia um profeta admirável. Em resposta à última pergunta, Andrei Efimych corou e disse: sim, é um doente, mas um jovem interessante. Pessoal, esse conselho aqui, ele é formado por qual tipo de pessoas? E qual tipo de pessoa é o doutor Andrei Efimych? Quando ele demonstra o seu desgosto, a sua frustração com relação aos costumes da cidade, dos habitantes da cidade, ele está indo contra o próprio conselho, que é formado por pessoas que gostam de um carteado.
pessoas que não gastam seu tempo com leitura, com discussões de temas interessantíssimos da razão. Então, todo pretexto que houver poderá servir como uma demonstração da deteriorização da saúde mental do Dr. Andrei Jefimich. Qualquer pretexto. Não lhe fizeram nenhuma outra pergunta. Quando ele vestiu o sobretudo na antessala, o comandante do destacamento pôs-lhe a mão no ombro e disse com um suspiro: nós outros, velhos, já estamos em tempo de descansar. Saindo da prefeitura, parece que o conselho, uma outra pessoa, entende o que o Dr. Andrei Jefimich demonstra. Sua frustração. Parece que o conselho entende, mas não pensa como ele. Entende a sua crítica, mas não vivem como ele. Não vivem e não pretendem viver. Para eles, o anormal, o fora, né? O desviante é o doutor. O doutor é o desviante, é o outsider, né? Está se demonstrando mais excêntrico agora, passando muito tempo conversando com um paciente que é louco. Se ele consegue conversar e aparentemente de igual para igual, ele também é louco. Saindo da prefeitura, Andrei Jefimich compreendeu que fora examinado. Olha só, pessoal. Compreendeu que fora examinado por uma comissão encarregada de verificar o seu estado mental. Lembrou-se das perguntas que lhe foram feitas, corou e, por alguma razão, pela primeira vez na vida, teve uma pena profunda da medicina. Meu Deus, pensou, lembrando como os médicos o examinaram instantes atrás. Ainda há tão pouco tempo eles assistiram a aulas de psiquiatria, prestaram exames. De onde vem então essa ignorância crassa? Eles não têm nenhuma noção de psiquiatria. E pela primeira vez na vida sentiu-se ofendido e zangado. À noitinha foi visitado por Mikhail Averyanitch. Sem cumprimentá-lo, o chefe dos Correios acercou-se dele, tomou-lhe ambas as mãos e disse com perturbação na voz: meu caro, meu amigo, prove-me que acredita na minha sinceridade e que me considera seu amigo. Meu amigo, e impedindo Andrei Jefimich de falar, prosseguiu perturbado: eu gosto de você, pela sua cultura e nobreza de alma. Ouça-me, meu caro, as normas da ciência obrigam os médicos a esconder de você a verdade. Mas eu vou aos fatos, à maneira militar. Você está doente. Olha só, pessoal. Você está doente. Quem é o doente? É isso que o conto está tratando. Perdoe-me, meu caro, mas é verdade. Isso já foi notado há muito por todos os que o rodeiam. Ainda há pouco, o Dr. Yevgeny Fyodorovich me disse que, para o bem da sua saúde, é indispensável que descanse e se divirta um pouco. É absolutamente certo. Aqui, ó, concordando com o outro doutor. Magnífico! Por esses dias vou tirar férias e irei cheirar outros ares. Prove-me que é meu amigo. Vamos juntos? Vamos para lembrar os velhos tempos? Eu me sinto completamente são, disse Andrei Jefimich, depois de pensar um pouco. Não posso ir. Permita-me demonstrar de alguma outra maneira a minha amizade por você. Ir a alguma parte, sem saber para quê, sem livros, sem a Dariushka, sem a cerveja, romper bruscamente a ordem da sua vida, estabelecida em 20 anos. Semelhante ideia, no primeiro instante, pareceu-lhe absurda e fantástica. Mas ele se lembrou da conversa na prefeitura e da sensação penosa
que tivera ao voltar então para casa, e a ideia de deixar por pouco tempo a cidade, onde as pessoas estúpidas consideravam-no um louco, passou a sorrir-lhe. E para onde você pretende viajar? Perguntou ele. Para Moscou, Petersburgo, Varsóvia? Em Varsóvia, eu passei os 5 anos mais felizes da minha vida. Que cidade admirável! Vamos, meu caro! 13. Alguma questão, pessoal? Vamos fazer uma parada. Não, continua. Continua? Então vamos. Uma semana depois, propôs-se a Andrei Efimych que fosse descansar, isto é, que pedisse a aposentadoria. Reagiu com indiferença e, passada mais uma semana, ele e Mikhail Averyanitch já estavam sentados num carro de posta, dirigiam-se para a estação da estrada de ferro mais próxima. Os dias eram claros e frescos, de céu azul e longes transparentes. Levaram 2 dias para percorrer as 200 vestas até a estação e pernoitaram nesse caminho 2 vezes. Quando nas estações de posta serviam chá em copos mal lavados ou quando levavam muito tempo para atrelar os cavalos, Mikhail Averyanitch ficava vermelho, tremia com o corpo todo e gritava: "Quieto! Não argumentar!" Falando para si mesmo, né? E sentado no carro contava sem parar episódios das suas viagens pelo Cáucaso e pelo Reino da Polônia. Quantas aventuras, que encontros! Falava alto e imprimia uma expressão de tamanha surpresa aos olhos que dava a impressão de estar mentindo. Ademais, enquanto falava, respirava no rosto de Andrei Efimych e dava gargalhadas bem no seu ouvido. Isso constrangia o médico, impedindo-o de pensar, se concentrar. Mas doente está o médico, né? Na estrada de ferro, por economia, viajaram de terceira, num vagão para os não fumantes. A metade dos companheiros de viagem era gente às direitas. Mikhail Averyanitch em pouco tempo travou relações com todos, e passando de um banco a outro dizia alto que não valia a pena viajar por essas ignóbeis estradas. Estavam infestadas de vigaristas. Outra coisa era viajar a cavalo. Percorriam-se num dia sem vestas, e depois a pessoa sentia-se fresca, com saúde. E as más colheitas em nosso país deviam-se ao fato de terem drenado os pântanos de Pinsk. Em geral, havia muita desordem. Exaltava-se, falava alto, impedia os outros de falar também. Essa tagarelice infindável, entremeada de sonoras gargalhadas e de gestos expressivos, deixou Andrei Efimych cansado. Quem de nós dois é louco, pensava com mágoa. Eu, que procuro não incomodar com nada os passageiros, ou este egoísta, que pensa ser o mais inteligente e interessante de todos aqui e que por isso não dá sossego a ninguém? Em Moscou, Mikhail Averyanitch vestiu uma túnica militar, sem dragonas e calças com debruns vermelhos. Na rua, usava cap militar e capote, e os soldados faziam-lhe continência. Andrei Efimych tinha agora a seguinte impressão: aquele homem gastara de tudo o que existia nele outrora de senhorio a parte boa, deixando para si apenas o que não prestava. Gostava de ser servido, mesmo quando isso era de todo desnecessário. Tendo fósforos diante de si, sobre a mesa, e vendo-os, chamava o garçom aos gritos, para que este lhe desse fósforos. Não se acanhava de andar em roupa de baixo, na presença da arrumadeira. Tratava por você todos os criados, mesmo os velhos, e quando irritado, chamava-os de bobalhões e imbecis. Essas maneiras pareciam a Andrei Efimych senhoris, mas asquerosas. Em primeiro lugar, Mikhail Averyanitch levou o seu amigo à capela de Iver. Rezou com ardor, abaixando-se até o chão, chorando, e ao terminar, suspirou profundamente e disse:
Mesmo que não se acredite, fica-se, não sei porquê, mas tranquilo depois de rezar. Beije o ícone, velhinho. Andrei Efimit ficou encabulado e beijou o ícone. Mikhail Averianite distendeu os lábios, meneou a cabeça, rezou num murmúrio, e novamente lágrimas apareceram-lhe nos olhos. A seguir, foram ao Kremlin, onde olharam o czar dos canhões, enorme canhão conservado no Kremlin de Moscou, fundido em 1586, e o czar dos sinos, sino com cerca de 200 toneladas de peso e perto de 6 metros de altura, existente no Kremlin de Moscou, fundido em 1733-1735, foi danificado no grande incêndio de 1737, faltando-lhe, por isso, um pedaço considerável. E até os tocaram com os dedos, encantaram-se com a vista de Zamoskvoriet. Uma nota de rodapé. Parte de Moscou situada na margem do rio do mesmo nome, oposta ao Kremlin. Estiveram no Templo do Redentor e no Museu de Rumiantsev. Jantaram no restaurante Tiestov. Mikhail Averianite passou muito tempo olhando o cardápio, confiando as suíças, e disse num tom de gourmand, alguém que tem um grande prazer em comer e beber. É uma espécie de degustador. É porque está em francês, né? Mas a gente usa muito a palavra gourmet. E disse num tom de gourmand, né? Acostumando a sentir-se nos restaurantes como em casa. Vejamos o que vai nos servir hoje, meu anjo. Aquele típico idoso asqueroso. Sem noção. Nenhuma. Pode continuar mais um pouquinho, Pablo. Esse verbo confiar alisar ou afagar o cabelo, a barba ou o bigode com a mão. Tá? O que vocês estão achando? Dani? Eu tô achando muito Nelson Rodrigues. A vida como ela é. É um clássico, né? Porque é atemporal esse negócio. Nada mudou. As suíças aqui, é porque eu não cheguei até aqui e não pesquisei. As costeletas, né? Esse pedaço de barba lateral do rosto, né? Que às vezes se conecta, né? Costeleta com a barba, que é a parte do cabelo com a barba. Então, cofiando as suíças é passar a mão aqui, alisar aqui. É adotar um ar de presunçoso, né? Fazer-se sábio, né? Conhecedor ali no caso ele olhando o cardápio e fazendo-se ali de conhecedor de boas refeições, boas bebidas. Eu acho que a gente pode parar por aqui. Leu 14. São quantas pequenininho. 2. Esperando 15. São 3, 4. 4 páginas. Então vamos ler. Quero ver ele se lamentando. O médico já está de saco cheio, né? Mas vamos lá. Exatamente. Eu quero ver o que ele está pensando. O médico andava, parte 14. Vamos lá. O médico andava
olhava, comia, bebia, mas só tinha um pensamento: mágoa contra Mikhail Averyanitch. Queria descansar do amigo, ir para longe dele, esconder-se, mas o outro considerava seu dever não deixar afastar-se um passo e proporcionar-lhe o maior número possível de divertimentos. Quando não havia o que olhar, divertia-o com conversas. Andrei Efimych suportou 2 dias, mas no terceiro declarou ao amigo que estava doente e queria passar o dia todo em casa. O amigo disse-lhe que neste caso também não ia sair. Realmente era preciso descansar. Caso contrário, não havia perna que chegasse. Andrei Efimych deitou-se no divã, o rosto contra o respaldo, e apertando os dentes, ficou ouvindo o amigo que procurava com ardor convencê-lo de que, mais dia, menos dia, a França ia sem falta esmagar a Alemanha, que em Moscou havia muitos chantagistas e que não se podia apreciar apenas pelo exterior as qualidades de um cavalo. O médico sentiu uma zoeira nos ouvidos e taquicardia, mas, por delicadeza, não ousou pedir ao amigo que fosse embora ou se calasse. Felizmente, Mikhail Averyanitch aborreceu-se de ficar no quarto e, depois do jantar, foi dar uma volta. A sós, Andrei Efimych entregou-se à sensação de descanso. Como é agradável ficar imóvel no divã e ter consciência de estar sozinho no quarto. A verdadeira felicidade é impossível sem a solidão. O anjo caído traiu a Deus, provavelmente por ter desejado a solidão, que os anjos desconhecem. Andrei Efimych queria pensar no que vira e ouvira nos últimos dias, mas Mikhail Averyanitch não lhe saía da cabeça. E, no entanto, ele tirou férias e viajou por amizade, por generosidade, pensava com mágoa o médico. Não há nada pior que essa tutela amistosa. Parece que ele é bondoso, abnegado, alegre, mas, apesar de tudo, cacete. Intoleravelmente cacete. Existe também gente que só diz palavras inteligentes, boas, mas sente-se que é uma gente obtusa. Nos dias seguintes, Andrei Efimych se declarou doente e não saiu do quarto. Ficava deitado com o rosto contra o respaldo do divã e aborrecia-se quando o amigo divertia-o com a conversa ou descansava na sua ausência. Sentia despeito contra si mesmo por ter começado a viagem, contra o amigo, que todos os dias se tornava mais tagarela e desembaraçado. Não conseguia de jeito nenhum dispor os seus pensamentos de modo sério e elevado. É que estou sendo fustigado pela realidade, de que falou Ivan Dmitritch, pensava, irritado com a sua própria mesquinhez. Aliás, é bobagem. Vou chegar em casa e tudo será como antes. Em Petersburgo foi o mesmo. Passava dias a fio sem sair do quarto do hotel, deitado no divã, e levantava-se unicamente para tomar cerveja. Mikhail Averyanitch apressava-o continuamente para ir a Varsóvia. Meu caro, o que vou fazer lá? Dizia Andrei Efimych, com súplicas na voz. Vá sozinho e me deixe voltar para casa. Eu lhe peço. De jeito nenhum, protestava Mikhail Averyanitch. É uma cidade admirável. Passei nela os 5 anos mais felizes da minha vida. Andrei Efimych não teve ânimo de insistir no seu propósito e, fazendo das tripas coração, viajou para Varsóvia. Lá ficou sem sair do quarto, deitado no divã e zangando-se consigo mesmo, com o amigo e com os criados, que se recusavam teimosamente a compreender o russo, e Mikhail Averyanitch, sadio, animado e alegre como de costume, ficou passeando pela cidade da manhã à noite, procurando os seus velhos conhecidos. Pernoitou algumas vezes fora de casa. Depois de uma noite não se sabia onde, voltou de manhã cedo, muito excitado, vermelho e despenteado. Passou muito tempo andando de um canto a outro, murmurando algo consigo mesmo, depois se deteve e disse: A honra em primeiro lugar.
Caminhou mais um pouco, agarrou-se pela cabeça e proferiu com uma voz trágica: sim, a honra em primeiro lugar. Maldito seja o instante em que, pela primeira vez, deu-me na veneta vir a esta Babel. Meu caro, dirigiu-se ele ao médico, despreze-me. Eu perdi no jogo. Passe-me 500 rublos. Então, pessoal, Mikhail Averyanitch ficou em Varsóvia, desfrutando a cidade, pernoitando às vezes fora. E o que aconteceu? Perdeu todo o dinheiro no jogo. Quem é o doente? Quem é o louco? Andrei Efimit contou 500 rublos e, calado, entregou-os ao amigo. Este, ainda vermelho de vergonha e ira, disse sem nexo um juramento desnecessário. Pôs o cap e saiu. Voltando 2 horas depois, deixou-se cair sobre uma poltrona, suspirou e disse: está salva a honra. Vamos, meu amigo. Não quero ficar nem um instante mais nesta maldita cidade. Vigaristas, espiões austríacos. Quando os amigos voltaram à sua cidade, já era novembro e havia nas ruas uma neve profunda. O doutor Kobotov ocupara o cargo de Andrei Efimit. Ainda estava residindo em seu apartamento à espera de que ele chegasse e desocupasse o apartamento hospitalar. A mulher feia, que ele chamava de sua cozinheira, já estava residindo num dos pavilhões. Circulavam pela cidade novos boatos sobre o hospital. Dizia-se que a mulher feia brigara com o vigia e que este se arrastara diante dela de joelhos, pedindo perdão. Já no primeiro dia do seu regresso, Andrei Efimit teve que procurar um novo apartamento. Meu amigo, disse-lhe timidamente o chefe dos Correios, desculpe-me uma pergunta indiscreta. Quais são os seus recursos? Andrei Efimit contou em silêncio o seu dinheiro e disse: 86 rublos. Não é isso que eu pergunto, disse encabulado Mikhail Averyanitch, que não compreendera o médico. Eu pergunto de que meios dispõe, em geral. Pois eu lhe digo, 86 rublos. Não disponho de mais nada. Ou seja, pessoal, o médico só tem 86 rublos. Quando ele volta, vocês perceberam aqui? O Kobotov, o médico que estava com ele, já ocupara o seu cargo, já estava residindo em seu apartamento. A mulher que ele trouxe, mulher feia, que ele chamava de sua cozinheira, já estava residindo num dos pavilhões. Mikhail Averyanitch considerava o médico um homem honesto e nobre, mas assim mesmo suspeitava de que ele tivesse um capital de pelo menos 20.000 rublos. Mas agora, ao saber que Andrei Efimit estava na miséria, que não tinha do que viver, ele, por alguma razão, prorrompeu em pranto e abraçou o amigo. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Sábado que vem, nós vamos terminar. Nós vamos ler o restante dessa história maravilhosa, esse conto maravilhoso que fala sobre a loucura, Quem é o verdadeiro louco? Fala sobre pessoas e pessoas. A maior parte das pessoas que não se preocupa com as questões mais essenciais da vida, e uma menor parte que procura essas questões mais fundamentais, mas também desse grupo, aqueles que vivem uma vida cômoda e como o médico vivia, e depois que é confrontado,
entende realmente as questões essenciais da vida, né? Porque não adianta ser culto, ser erudito, eu sei isso, eu sei aquilo, eu passo o meu tempo me debruçando sobre essas questões. E a vida? Se vive isso, que se lê, que se aprende, você se alimenta e aquilo realmente passa por você e te transforma, né? Então é isso. Tá bom, pessoal? Dani, quer falar algo? Muito bom. Isso aí.